Olá, me chamo Juliana Campos. Sou da turma de enfermagem 2021.1 do IFSC de Santa Catarina e irei apresentar sobre anaplasia. O que é anaplasia? É o termo usado quando há falta completa de diferenciação celular em tumores, sendo um marcador de tumor pré-existente. A causa da anaplasia é a modificação no desenvolvimento de uma célula ou de um tecido, gerando a perca de suas características de forma e função, fazendo com que a célula ou tecido assuma características embrionárias. Características morfológicas da anaplasia. Temos o pleomorfismo, que é a variação no tamanho e forma das células próximas ao problema, assim como a anisonucleose, que é a variação no tamanho do núcleo. Temos também a relação nuclear citoplasmática de 1 por 1, em vez do normal 1 por 4 ou 1 por 6, assim como a cromatina, que possui aspecto grosso e cremoso. Observação sobre anaplasia. A anaplasia em si não é uma doença, ela apenas acarreta certas doenças. No próximo slide, iremos ver exemplos de diagnósticos onde consta a anaplasia. Diagnósticos mais comuns. Temos o linfoma anaplásico de grandes células, assim como o carcinoma anaplásico de tireoide e o tumor anaplásico do músculo esquelético. Sobre o linfoma anaplásico de grandes células. Primeiramente, nós precisamos entender o que é um linfoma anaplásico. É um tipo de câncer que se forma nas células do sistema linfático devido à modificação da célula. Como vimos, é a anaplasia. A sua incidência na maioria dos casos é no sexo masculino, com 2 picos, na pré-adolescência e na faixa etária de 60 anos. Já sobre o linfoma anaplásico de grandes células associadas a implante mamário, nós temos que a sua incidência ela é maior no sexo feminino em qualquer faixa etária, desde que haja um implante mamário, entre um caso a cada 30.000 mulheres com implantes por ano. Os sintomas podem ser crescimento de uma massa ou seroma, assim como sintomas sistêmicos, que seriam febre, sudorese noturna e perda ponderal de uma função. O linfoma anaplásico de grandes células pode ser tratado com quimioterapia sistêmica, análise de transplante autólogo de células-tronco hematopoietíticas ou radioterapia. Já falando sobre o segundo diagnóstico de anaplasia, temos o carcinoma anaplásico de tireoide. Mas primeiro nós temos que entender o que é um carcinoma. Carcinoma é um câncer que surge quando uma célula epitelial sofre modificações, causada pela anaplasia. Sua incidência varia de 25 a 15% dos tumores da tireoide, sendo mais predominante no sexo feminino em uma faixa etária mais avançada. Gera os seguintes sintomas: crescimento de uma massa cervical com limites imprecisos, dor cervical ou um possível BOS. Em relação ao tratamento do carcinoma anaplásico de tireoide, nós temos que saber que não há cura, mas há uma melhor conduta. Esta seria o tratamento cirúrgico agressivo, juntamente com agentes quimioterápicos e radioterapia externa. E por último, falaremos do terceiro diagnóstico de anaplasia, que é o tumor anaplásico do músculo esquelético. Ele também é chamado de rabidomiosarcoma e é um tumor maligno que surge nas células que desenvolvem os músculos estriados da musculatura esquelética. Em relação à sua incidência, ele é mais comum na infância, cerca de 3% dos cânceres infantis. Já no Brasil, não há dados estatísticos sobre esse tipo de câncer. Seus sintomas variam de acordo com a localização do tumor, podendo ser desde a formação de uma massa ou inchaço a vômitos e dores de cabeça. Tem como tratamento cirurgia, quimioterapia e radioterapia, assim como transplantes de células-tronco. Encerramos por aqui a apresentação sobre anaplasia. Espero que tenham gostado do tema abordado. Obrigada pela sua atenção.